Olá, Tibajano. Olá, Tibagiana. Estamos aqui com mais um podcast de Olho no Futuro. Hoje, recebendo aqui o Adriano, presidente do CONSEG, Conselho de Segurança de Tibagi, e o TID, como secretário do CONSEG. Vamos debater aqui algumas conquistas realizadas pelo Conselho, o que o Conselho faz na cidade e também os conselhos do interior, como funcionam. Boa noite, Paola. Nós estamos no período noturno agora. Boa noite. Boa noite. Fique à vontade, pode ir. Eu gostaria de perguntar de início, né? Como que vocês fazem as reuniões do conselho? É mensal, é semanal? Como que funciona? Primeiramente, boa noite Paola, boa noite Paola, boa noite Chide. Quero agradecer o convite de vocês para demonstrar o que nós fazemos no Conselho de Segurança, para divulgar o Conselho de Segurança aqui no município de Tibagi. Também dizer que nós estamos juntos com o Conselho do Alto do Amparo e Conselho do Caetano Mendes, e estou representando eles assim como eles me autorizaram. A gente conversou com eles, eu tenho um grupo com eles lá, e a gente conversou e eles não puderam estar aqui presentes, agradecer o convite, mas por questões particulares eles não puderam estar aqui. Lembrando que o Conselho de Segurança é apartidário, né? E a gente agradece porque está divulgando o Conselho de Segurança. E as reuniões é feito toda a primeira segunda-feira do mês. E em todas essas localidades? Ou não, lá eles agenda? determinam as datas daí. Aqui em Tibagi a gente faz toda a primeira segunda-feira do mês. A gente tem uma sede ali ao lado da Escola Telêmaco Borba, próxima à delegacia, e a gente faz ali as reuniões ali. E quantas pessoas fazem parte do Conselho de Tibagi hoje? Hoje nós estamos em torno de 15 pessoas. E no interior é o mesmo tanto de pessoas? É, mais ou menos o mesmo tanto. E no caso a gente tem o pessoal, os membros natos daí, que seria o comandante do pelotão de Tibagi, os subjustos, e o delegado, que hoje é o delegado, que é o Dr. Jonas. Certo. Adriano, parabenizar, né, já de início, porque um conselho com 15 membros, nós vimos falando no caminho como é difícil você fazer com que a sociedade participe desses conselhos, né? E vocês têm uma adesão, têm um comparecimento em todas as reuniões maciça do pessoal participando realmente? Como que é? Então, às vezes acontece das pessoas não participarem, às vezes falta uma reunião, um mês, 2 meses, aí no outro mês vem todo mundo, mas sempre a gente tem um grupo fechado, e estamos a gente trocando ideias, e sempre, quando a gente não determina ali na reunião, a gente determina no grupo ali alguma coisa. E tem suplente? Se faltar o titular, o suplente vai no lugar? Todos eles têm o presidente, vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, o primeiro tesoureiro, o segundo tesoureiro, conselho fiscal, conselho administrativo, tudo bem certinho. Nós já falamos algumas vezes aqui mesmo no podcast que a importância dos conselhos nas cidades são muito importantes, principalmente para a administração pública. Uma administração pública que conta com conselhos efetivos que funcionam se torna muito mais fácil de administrar, porque é a comunidade participando da administração. Então a gente espera que não só como no conselho de vocês, Conselho da Saúde, outros conselhos também sigam o exemplo de vocês e participem dos conselhos, a população, daquele que te interessa, seja do turismo, seja da educação, participem, porque a população participando é a população que sabe da necessidade do município, e ela participando faz com que chegue as coisas para o poder público mais mastigado. Adriano, fala um pouquinho do trabalho que vocês vêm realizando, há quanto tempo você está como presidente, essa diretoria está à frente do CONSEG, né? Eu tenho visto um trabalho bem diferenciado, um trabalho que a gente tem visto resultados, né? A gente conversou sobre isso, mas que você contasse aí para quem está assistindo, para quem vai assistir nosso podcast, né? O que vocês realizaram desde quando você está à frente com essa diretoria e o que vocês vêm realizando aí. Então, eu estou indo para o segundo mandato, vence agora em outubro, são 2 anos, é renovável para mais 2 anos. Eu estou inteirando 4 anos aí de presidente, em outubro fecha os 4 anos, e a gente está eu digo assim que a relação hoje, Conselho de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil e Prefeitura, está tudo ok. A gente eu vou dizer hoje que parece que o governo determinou ao secretário de Segurança que colocasse Tibagi debaixo do braço e falou: agora eu vou cuidar de Tibagi. Todas as visitas que eu faço com o comando geral, que eu faço com o delegado geral em Curitiba, sou bem atendido, não preciso marcar com antecedência
as minhas visitas, eu quero semana que vem falar com o comandante-geral. Eu posso passar mensagem para o chefe do gabinete, o Major Guimarães, e de imediato ele já me atende. Assim como o 26º Batalhão, que pertence a Tibagi, que é do Tenente Coronel Walter, do subcomandante, o Major Rodrigues, são as pessoas maravilhosas e que eu posso passar uma mensagem agora para eles, eles vão me responder de imediato. Se não me responder de imediato, não passa de 1 hora as mensagens que eles vão me responder. Estão, assim, determinados com o município de Tibagi. Eles estão com um carinho especial por Tibagi, porque eles estão vendo que Tibagi estava, assim, não estava necessitado, mas estava com as deficiências, que às vezes o comandante, ou às vezes lá, o comando geral não estava sabendo. E com o Conselho de Segurança, levando essas dificuldades ao comando geral, eles entenderam que realmente estava precisando. Então, sempre que eu estou fazendo as visitas lá, igual a gente estava conversando, sempre fazendo as visitas ao comando geral, ao delegado geral, a gente chega, conversa com eles lá, e fala, não, vamos resolver, vamos entrar no bom senso aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer. Quando eu ligo para o Major Rodrigues, aqui em Telêmaco Borba, do 26º Batalhão, da mesma forma, com o Coronel Walter, da mesma coisa, no caso Tibagi, assim, Tibagi é pelotão. Tibagi pertence à reserva, que é a companhia. Reserva é determinado pelo batalhão, por 26º Batalhão. Também tem lá o tenente Diego, que é o comandante da companhia, que determina aqui. E aqui quem responde por Tibagi é o subjusto. Então essa ligação que a gente tem, nossa, é maravilhoso para Tibagi, foi muito importante essa ligação, demonstrar as dificuldades que Tibagi tinha, as dificuldades que nós tínhamos interno lá na delegacia, também foi resolvido todas as dificuldades. Eu tive com o delegado geral, o Hockenbach, o Dr. Hockenbach, ele falou assim, nossa, mas eu já morei lá no Tibagi. Eu falei, eu já morei, minha esposa foi promotora lá e eu morei na casa da promotora, que chamava, né, ali próximo ao Cristal. Ele falou, não, pode ficar tranquilo, a gente está resolvendo tudo. Daí veio a delegado, veio mais o escrivão, aí eles fizeram uma união ali de todos, foi mandado um mês assim que deu, 2 delegados, 2 escrivão e 2 investigadores a mais para poder dar uma alinhada na delegacia. Então, essas coisas que de repente eles não estão sabendo, mas que o Conselho de Segurança está levando ali para eles, e eles estão olhando essa dificuldade e estão resolvendo ali junto com o comando, com o delegado geral, a polícia de Telêmaco Borba, que é a delegacia que pertence a Telêmaco Borba, e está resolvendo tudo e está tudo andando certinho. Muito legal. Você no início, né, mencionou, e aqui eu reforço, que o CONSEG não tem apartidário, né, mas não é apolítico, porque tudo isso que você disse é ligado à política. Né, ligado à política do CONSEG, diretamente com as autoridades, com os militares, né, porque assim, a gente vê que em outros tempos, coisas voltadas me fugiu a palavra, a segurança pública, eram realmente esquecidas para Tibagi. E eu fiz questão de convidá-los porque a gente viu que melhorou o policiamento, melhorou a atenção por Tibagi em vários fatores, mas isso se deu muito pelo CONSEG. Quando você tem um conselho respeitado, né, e esse conselho é visto não só pela sociedade como poder público com respeito, se consegue muito mais. E essa abertura que você tem lá é porque vocês mostram uma seriedade e que conseguem trazer coisas para cá. Então, mais uma vez, parabéns. Eu acho que siga esses passos aí que estão no caminho certo, né? E esperamos que outras pessoas participem. Se terminar teu mandato, se não for você o próximo, que sigam os passos de vocês. E você me disse da prefeitura. Qual a importância da prefeitura junto ao conselho? É primordial a prefeitura, assim como em outros conselhos? A prefeitura faz parte da administração do conselho? Como que funciona? A prefeitura faz parte, porque nem toda a manutenção é feita pelo batalhão. Às vezes acontece de alguma manutenção que tem que ser feita rapidamente ali, aí a prefeitura acaba ajudando a gente. Então, o conselho ajuda, no caso, o conselho leva a dificuldade e a prefeitura acaba ajudando a polícia militar, a polícia civil, então nessas partes aí. Muito legal. Essa semana estive com o Adriano Cutide na reunião do Conselho de Segurança. Nós estávamos com o Capitão Fidalgo. Capitão Fidalgo,
que é do Corpo de Bombeiros. Ele é comandante do grupamento de Telêmaco Borba. Isso. Também nos deu várias dicas ali e já saiu de lá com compromisso com o pessoal do Conseg de fazer treinamentos nas escolas. Né? Nós sempre falamos isso aqui, que a porta inicial para qualquer criança que olhe para um militar, né, para gostar de uma profissão, é ver um militar dentro de uma escola. E principalmente para ensinar coisas que são fora do currículo. Né? A criança aprende muito mais. Eu vejo que quando você ensina a reciclar dentro da escola, a criança chega na casa ensinando o pai e a mãe como faz. Né? Isso mesmo. E o extracurricular é muito importante. E é assim que ele prometeu que vai fazer os treinamentos ali. Né? Daí no outro dia já entrei em contato com a secretária de Educação e ela já passei o contato dele para ela. Ela de pronto atendimento já me respondeu que, nossa, que adorou a ideia, porque eles fazem esse treinamento com as estaduais, as escolas estaduais, Leopoldina e Irênio. Daí lembro que a gente comentou lá para ele fazer nos municipais, e aí a gente conversou com a secretária e a Regiane, ela topou a ideia, gostou, e a gente já entrou em contato com o capitão e ele já vai fazer todo esse procedimento para fazer esse treinamento também nas escolas municipais. Esse treinamento é de fuga em caso de incêndio? Isso, exatamente. E tá. também para trazer o conhecimento, tem um pessoal especializado para conversar ali com as crianças também, que também é uma ideia, até a gente agora dia 2 de abril, foi comemorado o Dia Estadual dos Consegues. Eu estive em Curitiba, na Assembleia Legislativa lá, para receber uma homenagem pelo Conselho de Segurança de Tibagi, e o coronel Chirad falou para a gente levar dentro das escolas a Polícia Militar. E é um projeto que eu já tenho há anos já. Inclusive, ano passado eu trouxe um tibagiano, do choque, ele estava no comando geral lá, Tenente Melo Júnior, para palestrar nas escolas. Eu levei ele nas escolas estadual. Ele trouxe os armamentos, a parte de choque ali, fez a demonstração para os alunos lá, contou da vida dele, mas foi sensacional. Para as pessoas entenderem que não é só de lá da capital que chega a esse ponto, que também os tibagianos podem também chegar lá. E agora eu tô vendo agora para trazer um da Rony. Tem um tibagiano na Rony. E eu estou vendo com o Major Alves, para trazer esse soldado que é da Rony. Major Alves de Curitiba, da Rony? Chefe do batalhão, comandante do batalhão da Rony. Muito amigo meu. Major Alves? Nossa, então... Ele foi, pode até citar meu nome, ele fazia segurança na Casa Civil do Guto Silva, e e ele está de comandante. Está de comandante. De criar o batalhão, que não existia batalhão. Isso, não existia. O coronel... inclusive o secretário, que hoje é o secretário de Segurança Pública, coronel Hudson, a primeira vez que eu fui, eu nunca tinha chegado, o Conselho de Segurança nunca tinha feito uma reunião com o comandante-geral. E na época o coronel Hudson era comandante-geral da Polícia Militar. E foi a primeira vez que eu fui fazer visita para ele. E ele chegou e já, na época de pandemia ainda, ele recebeu a gente lá com o maior prazer do mundo. Conversamos com ele lá e ele contou as histórias e a gente também levou as dificuldades de Tibagi, contando para ele que Tibagi era o segundo maior município, das dificuldades. E aí ele falou assim, eu quero o nome de todos os praças que estão lá em Tibagi. Ele não pediu os oficiais, ele pediu dos praças, para agradecer. Ele falou assim, olha, porque nós estamos lá no melhor momento de Tibagi. E hoje ele é secretário de Segurança. É uma pessoa fantástica, uma pessoa simples, que você vê andando de mochila no comando geral lá, mas é um cara que é digno do que está fazendo hoje, que é o que ele pegou e fez para Tibagi. Então isso é importante para o município de Tibagi, esse conhecimento, né? E ele que criou daí o batalhão da Rony, que tem em Curitiba. Que legal. Por favor, Tide. O Tide eu gostaria de falar... Quando você tocou no assunto da parceria ou o conselho com a prefeitura em si, né, com o poder público. Nós tivemos esse ano um caso que eu talvez jogar a brasa para o nosso assado, mas deve ser ao Conseg. Quando teve a passagem de ano, o Réveillon, com aquela festa pública, e houve ali um policiamento muito fraco, houve
uma desavença na tenda. Eu ia fazer esse questionamento. Né? E aquilo nos chocou um pouco, e próximo ao carnaval nós chegamos, né? Como vai ser feito o carnaval? Não dá para fazer uma festa pública com 5, 10 mil pessoas numa noite que não tem um policiamento. Levei ao conselho essa preocupação nossa com o Adriano, e imediatamente o Adriano convocou, e foi convocado mesmo o secretário de turismo. Levamos o problema a eles: olha, qual vai ser a providência do poder público no carnaval? Não pode acontecer o que aconteceu nessa festa do Réveillon. Né? Fizemos uma reunião extraordinária em que foi todo o destacamento policial, foi o delegado de polícia oficial, vieram polícias militares de Telêmaco, a segurança privada contratada pela prefeitura, o secretário do meio ambiente, o secretário de turismo. Fizemos uma reunião lá com 30 pessoas. E ali nós, como conselho, colocamos que o carnaval, na questão de segurança, precisava ser assim, assim, assim. O que nós entendíamos como segurança, e a nossa preocupação era apenas com a segurança, que era uma festa para o povo e tinha que ser seguro para todos. E realmente foi. Veio Rony, veio Rotan, até cachorro, canil, veio policiamento pesado, e eu quero crer que o carnaval foi, na questão de segurança, 10. Uhum. Então, mérito do conselho? Talvez. Provavelmente. Mas né? Nós tomamos a iniciativa, tomamos a frente, convocamos o poder público e falamos que o carnaval teria que ser assim. Sob pena de não fazer carnaval, ou sob pena de colocar em risco... Acabar com o carnaval. Acabar com o carnaval. Se o carnaval foi um sucesso em outros setores, não nos cabe, né? Mas a segurança foi eficiente. O carnaval é um assunto polêmico em vários setores, mas o que não pode se polemizar é realmente a segurança. Sem dúvida. A segurança para qualquer família tibajana que participa disso tem que ser muito grande e efetiva, como foi. Né? Parabenizar o conselho que buscou isso, né? A prefeitura que fez com que isso acontecesse, e agradecer até ao governo do estado e aos comandos de cima que mandaram esses batalhões, né? Eu não sei se assim eu posso falar, mas mandaram o Rony, mandaram os especializadas. A gente andava realmente com segurança, né? O que nós entendíamos que deveria vir, tudo, o conselho com o comando de Telêmaco, eles nos mandaram tudo. Rony, Rotan, canil, armamento pesado, chegamos a dar até estratégias de procedimento. Tem que ter policial nas entradas da cidade, tem que ter policial rodando fora do circuito. Foi feito tudo. Tide, vou aproveitar a brecha em falar, tem policial na entrada da cidade, policial rodando, e eu quero entrar um pouco no assunto agora. Tibagina é uma cidade violenta. Nós não temos crimes tão violentos como latrocínio, assassinatos. Nós não temos muito isso, graças a Deus, né? Uma cidade que é abençoada. Vivemos do lado de cidades maiores aí que são mais violentas, mas nós estamos já num patamar mais alto aí na questão de tráfico de drogas, que acaba trazendo esses outros problemas, né? E trazem problemas pequenos também, como pequenos furtos em casas, né, em lojas e tudo mais. E também, lembrando isso já há 7, 8, 10 anos atrás, nós tivemos problemas de assaltos a banco, explosão em banco e tudo mais. E lá atrás já era se discutido a segurança e o monitoramento da cidade nas entradas. Quem entra, quem sai, caso aconteça, eu lembro que na ocasião do Banco do Brasil, lá atrás, em 2016 ou 2017, eu não recordo, mas foi tentado buscar uma câmera e não existia câmera pelo poder público. Isso já foi debatido,
pelo Conselho, junto com a gestão atual, gestão anterior. Isso, as câmeras estão funcionando, porque nós temos um monitoramento na praça. Elas estão em funcionamento? Não? Sabe me dizer sobre isso? Eu penso, claro, existe câmeras, existe um projeto, existe várias câmeras instaladas. Nós, no Conselho, temos conhecimento que não estão todas funcionando. Falta ainda alguma coisa para fechar, né? 100% a cidade, vamos dizer. Existe câmeras, a central ali na praça está funcionando, em vários pontos da cidade tem câmeras. Agora, pelo que o subtenente Justus da polícia nos fala, alguma coisa a mais sempre precisa ser feita. Sim. Não é o ideal ainda. É um problema que nós, no Conselho, constantemente estamos trazendo esse assunto da necessidade de cobrar dos gestores públicos a questão de monitoramento da cidade. Não é o ideal, já existe alguma... Já está melhor do que no passado. Já bem melhor do que está no passado. E a equipe policial conta com quantas pessoas, mais ou menos? Tá uma equipe ideal? Ainda precisa de mais? Então, quando a gente leva a demanda ao Major Rodrigues, aí a gente, quando vê essas dificuldades que aparentemente apresentam na cidade de Tibagi, ele acaba mandando uma equipe a mais. Hoje seriam 2 policiais, no caso, que é obrigatório, né? A viatura tem que ter 2 policiais no mínimo. E mais o comandante que fica direto aqui tirando expediente normal na cidade, que é o subjusto. E quando tem essas emergências, ele acaba mandando. Às vezes agora, daí ele manda, hoje, por exemplo, hoje na cidade está rodando a viatura da Rotan. Manda operações fora... Isso, fora, a gente não sabe... Fora da rotina. Isso, fora da rotina, a gente que não sabe... Que é importante, né? Isso, a gente não sabe as datas, horário, nada. Temos a P2 também aqui rodando em Tibagi. Também não sabemos horário, quem são, onde vão. Também a gente não tem essas informações e nem podemos ter essas informações. E sempre quando tem essas demandas, ele acaba mandando. Aí faz uma AIFO na cidade. Daí também a gente não sabe quando vai ser, o que vai ser, quem vai ser. Também a gente não sabe, mas sempre está tendo essas operações separadas de imediato, quando a gente leva o conhecimento do comandante ou do Major Rodrigues, lá, que é o subcomandante, ele acaba fazendo uma especial para a cidade de Tibagi. Há um tempo atrás, teve algum programa de estagiários aqui na cidade? Teve na formação, né? Ah, tá. Na formação teve. Então, eles estavam trabalhando geralmente com 2 a mais, sempre estava tendo em Tibagi, que era o pessoal que estava em formação e daí precisavam dessas aulas. E aí foi feita essa... E vai continuar tendo ou já acabou? Já acabou, já se acabou? Formaram, né? Tibagi teve 4 tibagianos que se formaram. Legal. E daí sempre tá... Só que daí cada um foi para algum lugar. E daí temos também agora, temos a patrulha rural, no caso, que é fixa na cidade do município de Tibagi. Rodando o município, tem uma viatura agora, só para a cidade, só para o município de Tibagi. E daí temos a patrulha escolar também, dentro das escolas. Além do ProERD, que está sendo aplicado pelo Daniel, pelo Sabiá. E uma equipe da patrulha escolar que sempre está por Tibagi também. Então o Sabiá está com uma equipe e a patrulha escolar é outra equipe? O Sabiá é do ProERD hoje, né? Ele aplica a prova do o ProERD, ele aplica. E daí tem uma equipe com 2 policiais que fazem a ronda na cidade e também nos interiores também. E nos escolar. Distritos tem uma viatura fixa também? Ah, sim. Então, daí a porteira, a Caetano Mendes, no caso, que seria a porteira grande, quem não sabe, às vezes, tem um destacamento lá com 2 policiais, uma viatura e um comandante. Só que lá é o sargento daí. E estamos agora implantando uma sede no Alto do Amparo para receber o apoio para a patrulha rural também. Assim, a patrulha rural tem o apoio lá no Caetano Mendes, na Porteira Grande, e tem o apoio lá no Alto do Amparo também. E fica rodando o município de Tibagi. E temos a RPA, que seria daí de Tibagi, exclusiva para a cidade daí. Consegue
o Adriano falando aqui que hoje tem policiais lá, eu fico muito feliz, porque no passado não existia. Era uma dificuldade muito grande lá, e beira de rodovia, de uma rodovia tão importante que corta o Paraná. E é o que eu sempre falo, nós temos 2 distritos que são praticamente cidades. Nós precisamos dar mais independência a esses distritos, depender menos da nossa cidade. E quando você já tem um policiamento lá, você já começa a olhar como algo, como um distrito mais autônomo, né? Mais, que toque sozinho. Não só na segurança pública tem que ter. Na minha opinião, nós temos que ter prestação de serviço, corte de grama, troca de lâmpada, algumas coisas assim que são necessárias, são serviços iniciais, não são iniciais, são serviços prioritários, né? E a segurança pública, assim como a manutenção da limpeza, de iluminação pública, tudo é prioritário. E muitas vezes a gente vê que depende tudo da sede. E não, nós temos que ver que eles têm que ter vida própria deles, porque é muito longe para nós mandar a gente daqui para lá. Você imagina na polícia. E eles tendo um conselho lá, já dá mais mesmo, autonomia, né? A viatura tinha que se deslocar aí 40 quilômetros até para resolver alguma coisa que teria lá, no caso. E ficava Tibagi desguarnecido, né? A cidade ficava desguarnecido porque eles iam para lá. E hoje não, hoje tem um destacamento que é o apoio do Conselho de Segurança do Caetano Mendes lá com a Roseliane. Então, antigamente tinha já esse destacamento, que minha família é de lá, então há muito tempo existe. Mas então teria que sair da cidade para ir para lá. Isso, só que daí, tipo, não tinha o destacamento, lá tinha o local, só que não tava... Não tinha equipe. Às vezes não tinha policial, efetivo. Não tinha efetivo para terminar lá. Então, hoje, se acontecer alguma ocorrência lá, já pode fazer o BO lá mesmo, não precisa vir até a cidade para fazer. Precisa vir fazer o BO porque é a delegacia aqui, né? Civil. A civil, daí então precisa vir aqui. É por isso mas a tem polícia que vir militar... Mas tem a polícia militar lá. Lá tem a polícia militar. Não tinha. Né? Então, todos os ocorrências que acontecem lá na região... Mas aí a parte da Polícia Civil também entra no conselho, ou não? Vocês entra não também, deliberam? Inclusive o doutor Jonas, que é o delegado, a doutora Maiara, que antecedeu ele também, a gente sempre estava conversando, sempre trocando ideias, e ela tinha ideias boas, assim como o doutor Jonas também tem, são participativos, são membros natos, no caso, eles participam junto com a gente, levando as demandas lá, o que precisa, o que não precisa. E a gente está sempre trocando ideias e ações também. E a intenção dele é fazer pelo menos um atendimento mensal nos interiores aí. Era isso que eu ia perguntar, se tinha algum plano futuro de colocar alguma sede lá da Polícia Civil? Não, sede não seria, mas de repente... Uma vez por semana, uma vez por mês? Uma vez por mês. Fazer um atendimento lá também. Pelo menos isso. Ainda na segurança pública, Adriano, e é uma coisa que eu discuto e ouço há muitos anos, mas a gente não vê se aplicar em Tibagi. Eu vou entrar aqui no assunto nós temos hoje guardas patrimoniais no município, né? Foram pegos pessoas que era para ser para a guarda municipal, colocado naquela função, alguns eu acho que estavam até no quiosque de segurança ali na praça Leopoldo Mercer, foram desligados por orientação, desligados daquela função por orientação do Ministério Público, né? Ou seja, administrativamente, na prefeitura, estavam em cargos que não poderiam estar, né? Mas lá no passado foram colocados, e a gente tem que entender também que esses funcionários se dedicaram por anos ali e agora foram desligados por uma questão legal, né? Eu, na minha opinião, Paulo, eu acho que tem que ser revisto para esses funcionários também não saírem perdendo, mas a gente também não pode, num erro do passado, deixar que o futuro não aconteça. Eu acho que a gente tem que olhar para o futuro da segurança pública em Tibagi com uma guarda municipal, Adriano. E a guarda municipal se faz através de concurso público. E eu venho me informando, buscando orientação, informações, para saber o porquê em Tibagi até hoje nós não tivemos um concurso público para a Guarda Municipal. E a informação que eu tenho é que a Guarda Municipal até hoje não ocorreu porque nós não temos limite prudencial para a contratação. É o problema não só da segurança pública em Tibagi e da Guarda Municipal. É o problema que nós falamos já desde o primeiro podcast. É que nós vemos tantas contratações, tantos FGs, tantos cargos comissionados que acabam inchando
a prefeitura e suas finanças, sugando suas finanças, que faltam recursos para coisas principais do município. Não estamos aqui falando que tem que demitir A, B, C, lógico que não. Nós queremos realmente fazer que seja otimizado essa mão de obra. Se nós temos alguém para fazer um serviço de limpeza, que ele realmente faz serviço de limpeza, ele é contratado para aquilo. E vamos administrar de uma forma melhor. Né? Vamos tentar fazer com que sobre recurso para colocar uma guarda municipal, que em qualquer outro município a gente vê hoje. Uma guarda municipal resolveria vários problemas nossos. Como eu disse, a nossa criminalidade é pequena. São pequenos problemas. Né? Mas a guarda patrimonial não é responsável por isso. Então, hoje o Estado, como o Adriano disse, nós temos 2 policiais na cidade. Se nós tivermos uma guarda municipal com 4 ou com 6, nós já estamos falando de 2 vezes mais ou 3 vezes mais do que tem a Polícia Militar. Então, é necessário ter uma guarda municipal. Eu não sei como o Conselho olha para a guarda municipal, se isso que eu falei é mentira, se isso que eu falei é exagerado, mas eu gostaria de ver a visão do Conselho. Paola e Paolo. Eu agora vou emitir minha opinião como um habitante, como um tibagiano, morador na cidade, talvez não como membro do Conselho, mas penso que seja também a opinião do Conselho. É o sonho de todo o Conselho de Segurança ter uma guarda municipal em qualquer cidade. Seria o ideal, sem dúvida. Mas a demanda para ter um Conselho de Segurança, hoje, para ter uma guarda municipal, existe coisas. Primeiro, tem que criar uma Secretaria de Segurança Pública. Tem que haver concurso público. Tem que ter autorização federal, Polícia Federal, Justiça Federal, que vão delinear e dar as condições e como fazer uma guarda municipal, como criar uma guarda municipal. Então, Paola, que são candidatos a gestores públicos, está aí uma boa causa para vocês em se elegendo. Criar-se uma... E você sabe que para criar uma Secretaria de Segurança tem que haver discussão na Câmara. É todo um processo que demanda 2, 3 anos de lutas. Simplesmente não é a prefeitura abrir um concurso de guarda municipal, pega lá meia dúzia e você é guarda municipal. Como foi feito no passado. Como foi feito no municipal, que ficou guarda patrimonial. A guarda municipal com armamento, com poder de ter arma, treinamento, né? Treinamento, e aí envolve Polícia Federal, envolve coisas bem mais burocráticas e profundas. Não tem como criar uma guarda municipal sem uma Secretaria de Segurança Pública. E o município não tem, no organograma do município não existe, da estrutura municipal não existe a Secretaria de Segurança. Tem que criar uma Secretaria de Segurança. E aí criar cargos, e aí projetos de lei discutido em Câmara Municipal, que vai para o ano seguinte. Tem que ter o estatuto. Tem que ter criação de estatuto, votação de estatuto, quer dizer, é uma coisa bem mais profunda. Sem dúvida seria o ideal ter uma guarda municipal, como você falou. Hoje nós estamos com 2 policiais e mais 4, mais 6 guarda municipal, com poderes não poder de polícia, né? Poder de polícia. Era o ideal. Mas é uma coisa bem mais profunda. Minha opinião. Penso que nós do Conselho, nós conversamos muito sobre isso. Seria o ideal ter uma guarda municipal. O Tide comentou aqui que a formação de uma guarda municipal é muito mais complexa do que apenas abrir um concurso. Eu entendo isso. Mas é uma administração pública séria e que busca resultado, ela tem que pegar as coisas complexas, destrinchá-las e fazer acontecer. Se for para sentarmos atrás de uma cadeira de um prefeito, de um vereador e esperarmos as coisas acontecerem, nós continuamos na mesma. Nós precisamos sentar atrás de uma cadeira,
levantar, caminhar, ver a necessidade e correr atrás daquilo que é necessário. Recursos para asfalto, recursos para carro, para ambulância, para trator, para escolas mesmo. Isso tudo são projetos do governo do estado. Fazer aquilo que é necessário para o município, a criação de uma guarda municipal é uma necessidade do município e ela só acontece se houver interesse dos gestores. Então, concordo com você. O gestor ele precisa, concordo com você tomar a frente sempre. E fazer acontecer. É decisão política. Decisões políticas. Decisões políticas. Não estamos tirando mérito de ninguém aqui. Do asfalto que veio, do carro que veio, de tudo, da ambulância, da viatura da polícia que veio. Não, mas isso são programas do governo do estado. O prefeito tem que se preocupar com a segurança pública do município, com a água do município, com as estradas do município, com o desenvolvimento do município. Que o desenvolvimento só vem também se essas outras anteriores foram completadas. Porque ninguém vem morar em Tibagi se for violento. Ninguém vem fazer turismo em Tibagi, ou poucos vêm e não voltam por causa das estradas. Poucos vão empreender no Barreiro, que não tem água, no Pinheiro Seco, que não tem água, que a luz cai toda hora. Tá me entendendo? Então, assim, as necessidades básicas têm que ser muito bem feitas. E a segurança pública é uma delas. É uma delas. Eu emiti minha opinião e eu estou falando que para uma guarda municipal como a gente pensa e como deve ser, é uma vontade política, prioridade de um governo e a luta, claro. Exatamente. E a luta, sem dúvida. E também respeitamos que até hoje não ocorreu porque existem prioridades. Cada administrador tem um perfil, tem uma personalidade e trabalha da forma que ele acha que é a prioridade dele, né? A questão de segurança, nós sabemos que a polícia, o efetivo militar do Paraná, o efetivo da polícia militar é pequeno. Eles lutam precisa muito mais policiais do que existe. E para aumentar esse efetivo, o que deve ser feito da nossa parte, da parte do conselho ou da população? O que precisa ser feito para aumentar a quantidade de policiais efetivos aqui no município? Vontade política. Só isso? Uma delas. Uma delas. Agora... Não precisa, então, aumentar o número de boletim de ocorrência, ou precisa? Está tudo atrelado, claro. Agora, principalmente, os representantes do município lá em cima, força política, atrás, né? Correr atrás. Exatamente. A Paola comentou de boletim de ocorrência. Eu participei de algumas reuniões há uns 4 anos atrás, lá em Curitiba, na Secretaria de Segurança Pública. E isso até é um recado para a população. Todo mundo que sofre golpe, até mesmo por celular, e muitas vezes a gente recebe, né, ligações e vê que é golpe e não faz boletim de ocorrência. Esses golpes via celular ou qualquer outro tipo de crime dentro da cidade, é muito importante ser reportado e ser feito o boletim de ocorrência. Porque o governo do estado ele tem um mapa lá onde ele pontua. Tipo, a gente tem 2 homicídios por ano, tantos assaltos, tantos... Daí usa a inteligência da polícia para sanar esses problemas. Então é muito importante. Mas tudo isso ocorre com a polícia monitora lá. Mas se não tiver liderança política para cobrá-los, também não acontece. É isso que eu falei. Nos últimos anos a gente viu que melhorou muito os efetivos aqui na cidade, as operações especiais, melhorou muito. Tinha época que estava terrível, tipo, aí não tinha operação policial. Você via criminalidade na rua de qualquer jeito, de vários tipos de crime, né? Desde badernas a tráfico. E não tinha operação. E hoje a gente vê que melhorou bastante. Inclusive o Coronel Walter falou sobre isso. Falou assim, não, vamos dizer que tenha uma viatura na frente de cada casa. Às vezes o cidadão lá de dentro mata a esposa, mata o filho mata o pai. Infelizmente não vamos conseguir zerar. Mas essas denúncias, esses boletins são importantes. O ano passado eu trouxe o pessoal do Denúncia 181 para palestrar aqui. E deixar claro que 181 não tem perigo de ser identificado. Inclusive, no ano passado, eles foram notificados pela Justiça para começar a divulgar o número quando eles precisassem no processo. Eles falaram que não. Adriano, desculpa a minha ignorância, mas o 181 é um telefone de denúncia? De denúncia da anônima. Polícia Militar, anônima. Você não se identifica, o teu telefone não fica vinculado lá na denúncia. Você faz a denúncia
do que está acontecendo, ó, meu vizinho, meu amigo, o meu parente, qualquer tipo de denúncia. Aí a polícia vai investigar. Aí, no caso, entra a investigação da polícia. Mas o 181 é para isso. E é importante que se faça o boletim de ocorrência, igual você falou. Se é um bujão de gás, se é uma furadeira, se é uma serra, se é um simples kit de ferramentas. Um carro abandonado? Um carro abandonado, faça para, igual o Paulo falou, realmente é feito esse mapa. A gente às vezes vai justificar lá, mas Tibagi está precisando, mas espera aí, vamos dar uma olhada em Tibagi. Na frente do Salto. Também tem? Abandonaram um carro na frente do Salto Santa Rosa essa semana. E aí a minha mãe que mora lá notificou a patrulha rural. Daí eles baixaram lá, viram a placa, tá tudo certo. Mas então o certo seria fazer um boletim de ocorrência. Fazer um boletim de ocorrência do carro abandonado lá. Tem muito também indo para... Eu fiz pedal lá no Parque São Jorge, lá na Cachoeira São Jorge. Também você vai indo para lá, o que tem de carro abandonado lá em Ponta Grossa também. E os caras vão depenando, as pessoas vão depenando o carro. Aí você passa o carro, daqui a pouco tá sem uma roda. A gente foi de manhã, quando a gente voltou à tarde, o carro, a gente passou, o carro estava só com as duas rodas retiradas na frente em Ponta Grossa. A gente passou de volta, já estava sem as duas rodas e sem os bancos. Lá no Salto tá tranquilo, né? Porque daí a minha mãe mora lá, então, né? A gente até brincou, podiam ter deixado a chave e o documento. Que daí a gente exatamente. Mas tem blusa, tem... pelo jeito era de uma pessoa, era de uma mulher, porque tinha blusa feminina, uma caixinha de maquiagem. E tá aberto? Não, tá fechado. E continua lá o carro. Continua mas ele lá foi o buscar carro. gasolina na porteira. E aí a gente tem nas câmeras a importância de ter câmera, né? Isso. Que a pessoa deixou lá o carro, saiu do carro dela, entrou no outro e foi embora. Vai entender. E o carro não tem exatamente. Não tem boletim no carro de furto, de roubo. Então, a gente ainda não sabe o que aconteceu, né? com o dono do carro. E realmente precisa. As pessoas precisam entender que precisa fazer o boletim de ocorrência, senão a polícia não consegue fazer nada. Uhum. Né? De repente a pessoa sabe que tem algum que foi furtado. Uma época a doutora falou que tinha um tanquinho lá de roupa, fazia horas que estava lá, que ninguém foi aparecer procurar lá, que foi recuperado numa dessas operações. Mas que a pessoa precisa fazer o boletim. É importante para a Polícia Civil, importante para a Polícia Militar, esses boletins de ocorrência. Eu queria entrar no assunto agora, Adriano. Eu acho que há uns 2 anos atrás nós participamos desse debate. É um assunto polêmico. Eu lembro que na ocasião o vereador Orley acabou sofrendo retaliações a respeito do debate desse assunto, mas eu quero dizer aqui, até defendê-lo e colocar minha cara a tapa. Foi até uma indicação naquela época, eu não estava como presidente, mas fazia parte da diretoria da Associação Comercial, e foi uma sugestão da associação. Nós levamos várias sugestões, acho que faz mais de 2 anos, se eu não me engano. Faz uns 3 anos, a respeito do consumo de bebida alcoólica em espaços públicos, como praças, ruas até mesmo, e foi levado isso à Câmara, e foi distorcido, talvez não foi tão bem apresentado, e a população, uma parte da população, uma parcela da população, viu isso como restringir direitos, né? De forma alguma era a intenção da associação, e muito menos do vereador que apresentou, restringir direitos de qualquer pessoa. Mas naquela ocasião nós tínhamos todo o entorno da praça com carros com volume alto, não até as 10 da noite, mas até de madrugada. E isso vinha atrapalhando o comércio local, quem tinha hotel, pessoas que moravam ali. Então, de forma alguma foi sugerido isso, porque junto com quem está com o carro, já fui jovem, com quem está com som alto, tem bebida alcoólica. Quando você proíbe bebida alcoólica, você diminui isso. E não só isso. Nós temos o problema até hoje não são moradores da praça, né? Não são nem os moradores de rua, não é mais morador de rua que fala. São pessoas com vulnerabilidade social, né? Não pode mais se dizer e politicamente incorreto, mas inclusive eu sei que em Tibagi se tem 1 ou 2, porque o restante tem famílias, tem familiares e tem casa, né? Então naquela ocasião era para quê?
justamente para refletir e ver se realmente é correto ou não é correto. Porque quando você fala de restringir o direito de eu tomar minha cerveja na praça, você autoriza aquele morador de rua tomar o corote dele na praça também, usar a droga dele na praça também, mas restringe o direito da minha mãe, ou a tua mãe, ou a tua filha atravessar e brincar na praça. Então nós estamos olhando o lado nosso de tomar nossa cerveja, mas não estamos olhando o lado daquele que quer passear na praça. Nós estamos olhando o lado nosso de ouvir som alto e baderna e gole na praça, mas não estamos vendo o empresário que investe no hotel e o turista sai daqui xingando o hotel como a culpa fosse do hotel. Nós não estamos olhando o lado daquele senhor de idade morando ali ao lado. Ou até mesmo um trabalhador novo está morando ao lado. Então foi colocada essa discussão e foi muito mal levada. Como que eu acho que você participou, que veio o comando de Curitiba, dar exemplos de outras cidades, né? Eu particularmente, eu acho que deveria não ser proibido para multar alguém, mas em espaço público, se você restringe o consumo de bebida alcoólica ali na praça, bebida alcoólica tem lugar para ser consumido. Ou ele é na sua casa, ou ele é na lanchonete, ou no restaurante. Ah, mas o restaurante é pequeno, a lanchonete é pequena, é caro. Quando é pequeno, você cria oportunidade na cidade. Amplia-se a área da lanchonete, até mesmo na rua, hoje em outros municípios tem, e a pessoa consome ali. Você incentiva aquele que está do outro lado da praça, que eu já fui, eu estou falando aqui, mas eu já fui jovem e já fiquei do outro lado da praça, né, do lado de lá, sem vir para dentro da lanchonete. Mas você faz com que a juventude venha para dentro da lanchonete, que é muito mais seguro, né, e vai movimentar o comércio local. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como você viu na ocasião, o que você ouviu do policial que tinha experiência, em que cidades já funciona. Então, eu trouxe hoje é o Major Goulart, na época ele era capitão Goulart, e ele era comandante da AIFO, em Curitiba. E eles tinham essas dificuldades de som alto, de bebedeira, e a gente entrando em contato com ele, inclusive a Valéria, que também faz parte dessa demanda, inclusive trouxe ela para palestrar também na época, trouxe esse Major Goulart para falar sobre isso, ele tem um entendimento total sobre isso, e que em outras cidades, como você falou, já tem. Minha filha mora em Brusque é proibido, nas praças lá é proibido você beber. E eu fui nas praças lá, a família jogando vôlei, família brincando, família sentada conversando, em nenhum momento estavam reclamando por causa da bebida ou estavam reclamando por causa do som. Balneário Camboriú. É proibido o som na praia. Caixas de som é proibido. A guarda municipal lá faz a retenção nas caixas se tiver essas caixas. Quem foi para lá sabe que é proibido. É um assunto polêmico, quero que entendam que o Conselho de Segurança não é contra o cara beber, é contra o local ali no caso, né? A gente fica até meio sem jeito de falar, mas a gente trouxe as pessoas que entendem do assunto e sabem da dificuldade, como você falou. E até ele comentou na época da palestra dele, o Major Goulart falou sobre o cinto de segurança, que na época foi proibido e que todo mundo estava, não, mas Deus o livre, não pode, não sei o quê, e acabou se acostumando, né? E eu acho que a bebida dessa mesma forma. Igual você falou, eu também fui lá. Eu também ia no Bar do Osmar lá comprar vinho para beber. Na praça, entendeu? Mas não é por causa desse determinado, porque isso. Mas que o Conselho de Segurança entende que igual você falou, para poder a família ir lá. Né? Se for proibido, não é que a gente queira que a pessoa não beba mais, mas é que ela não faça ali dentro, no público ali. Assim como Brusque, eu fui em Brusque, não é que me falaram, eu fui lá e eu vi que estavam famílias inteiras lá, brincando, jogando vôlei, junto com a família. Eu estava lá com a minha família, eu fui conhecer meu netinho na época lá, e é legal. E tá lá a placa, proibido, simplesmente é proibido. Então eu quero que entendam que o Conselho de Segurança foi igual você falou, foi uma demanda trazida, porque o Conselho de Segurança é assim, você traz a demanda para a gente e a gente chama as pessoas responsáveis para a reunião para ver a possibilidade. E eles entenderam que é a possibilidade, a única coisa de se fazer naquele momento do som alto, com o Conselho de Trânsito, determinar que fosse colocado placa proibido. Você tocou no assunto que eu ia te perguntar na sequência. Isso, então,
Foi levada essa demanda, com os áudios que repercutiu aí a nível internet, né, que é aquela mulher lá falando no hotel lá, lembra? Sim. Que ela reclamou lá do som alto, que daí ela falou que foi chamada a polícia, aquela história toda. E foi levado ao conhecimento daquela situação. E entenderam, que daí a gente levou essa demanda ao Conselho de Trânsito, que junto com a Polícia Militar resolveram que a única situação que teria que ser feito seria proibir em volta das praças, por causa do som alto que estava acontecendo aquilo. Então, e os horários foi um estudo entre Conselho de Segurança, Conselho de Trânsito e Polícia Militar. Tivemos reuniões, acho que você até participou na época, na sessão comercial. Aí trouxemos, daí da lei, a gente trouxe para a GVC, a gente trouxe as pessoas que fazem conhecimento, não é eu que estou falando. São pessoas que vivenciaram aquela situação. E o Major tá lá no YouTube, a fala dele, eu publiquei no YouTube lá a fala dele, que ele bate na tecla, que é para a gente segurar um pouco, não é para a gente proibir de total, não é para a gente, que eles falam, né, que é cidade de velhos, né, Tibagi, cidade de velhos, não é, mas é que as pessoas entendam na segurança da segurança todos, de né? todo mundo, né, e que a pessoa vá num barzinho, então a gente vai nesses lugares, então as pessoas fazem happy hour nesses barzinhos tão bonito, tão gostoso, né, até eu não bebo, mas eu gosto de ir lá e sento junto com meus sobrinhos que bebem, meu genro que bebe. Estou ali junto com eles conversando, brincando, batendo um papo, dentro de um lugar que é próprio. Uma coisa que é proibição acaba gerando uma oportunidade. Né? Então, quando você proíbe de consumir numa praça pública, você movimenta e cria a oportunidade de um restaurante, uma lanchonete funcionar. No entanto, você falou das placas no entorno da praça com a proibição de estacionar. Na ocasião que eu estive, não só no Conselho de Trânsito, mas como no Conselho de Segurança, o meu voto era contrário. Porque, para mim, as placas, elas transferem o problema para outro lugar. Né? Mas, né, é o que você disse, os especialistas falaram que era melhor colocar as placas porque nós não tínhamos um efetivo grande para manter a ordem, né, eram vários carros e a polícia militar não pode chegar simplesmente multando, ela tem que pegar no flagrante e tudo mais. E aí volta lá atrás, né, naquela conversa nossa da guarda municipal. Então, quando você tem uma guarda municipal, uma guarda ali efetiva, chegou o final de semana, coloca 2 guardas em cada lugar. Deixa todo mundo estacionar em volta da praça, que é gostoso. O jovem na praça ali, tudo, não sei o quê, movimenta. Hoje eu escuto de comerciantes reclamando, eu tenho imobiliária também, Adriano, e pessoas que a gente tenta alugar no entorno da praça e muitos não querem, lanchonete, restaurante, porque tem a placa de proibido estacionar. E vários turistas, várias pessoas, clientes, acabam levando multa, né? Então é uma coisa que eu acho assim, naquele momento precisou, é aquilo que o militar lá disse, eu esqueci, Major Goulart. O Major Goulart falou, naquele momento precisou. Será que se tirarmos vai voltar? Mas se voltar não temos outra ferramenta que possa inibir isso, sabe? Eu acho que a gente tem que repensar, porque a necessidade do entorno da praça, da pessoa... da população utilizar ali, parar os carros, eu tenho visto que o pessoal tem reclamado isso, tem pedido isso, mas lógico, temos que saber também que tem um lado, pode voltar a questão do som, mas nós temos que achar uma ferramenta para que isso não ocorresse, né? Porque a questão, a lei da ordem, ela não tem horário, se o cara chegar às 3 da tarde e ligar o som alto, ele já está infringindo a lei, né? A questão, Paulo, a questão do estacionar proibido, me parece que é de sexta-feira às 11 da noite... Até 6 da manhã. Até 6 da manhã. Quer dizer, o comércio está reclamando? Não. O comércio noturno, de restaurantes. Restaurante, hotel, sorveterias. Não, eu já ouvi várias vezes. Eu quero crer... pessoas que... vamos montar um negócio na praça não dá mais nada. Eu quero crer, Paulo, que... são pessoas que não conhecem outras cidades. Eu estou há 3 anos em Tibagi, morei 50 anos em Curitiba, cansei a minha vida indo em bar, restaurante e saindo na noite, de deixar o carro 1 ou 2 quadras longe, porque ali no restaurante não poderia estacionar. Não pode. Uhum.
Então, é uma questão de educação Da população. da população. Você precisa ter uma regra, você precisa ter um norte, você precisa ter o que pode e o que não pode. Todos têm que se adaptar a isso. Então, vamos dizer, nas duas praças não pode estacionar. Não pode. Por quê? Porque a polícia, o poder, né, para eles controlarem, chegou-se à conclusão que não poderia. Deu resultado? Eu sou morador da praça. Deu resultado. Eu sou morador da praça. É um espetáculo morar na praça. Nunca mais teve carro de som, nunca mais teve baderna, a noite é silenciosa. Quando foi a discussão dessa lei, nós do Conselho fomos fazer um levantamento. Na praça, em torno da praça, muitos já faleceram, inclusive minha mãe. Na praça moravam, habitantes da praça, há mais de 85 anos, 12 pessoas. Que não estavam mais dormindo. Sim. E naquela época não incomodava só os da praça, né? Incomodava até que morava mais Até longe. mais longe. Tudo bem, mas imagine os da praça. Eu sou morador da praça. Então, mas é o que Então, eu quero dizer, não sou contra, não sou contra. Eu acho que a placa transfere o problema. Ela resolveu. Resolveu ali. Então, tudo bem. Mas o que eu quero falar, Paulo, um pouco mais profundo, é o sentido de coletividade, é o sentido de urbanismo, é o sentido de habitabilidade numa comunidade. Você tem regras. Vamos discutir as regras, tá certo a regra ou não tá errado, é outra história. Mas tem que ter regras, tem que ter regulamento e tem que ter lei. Uhum. Claro tem que ter quem fiscalize. Né? Claro que sempre vai beneficiar alguns e vai prejudicar outros. Talvez você crie a oportunidade, até mesmo do poder público, pensar num espaço para esses moleques. Sem dúvida. Essa rapaziada que tem carro rebaixado, tem carro com som alto, que quer disputar o som, talvez criar um espaço para que eles realmente curtam isso. Se eles curtem isso, nós chegamos não no espaço público, né, que vai... Nós chegamos o direito deles fica como e o dos conselho, outros vai, numa das reuniões, conversando com o policial, dando ideias de estratégia de como acabar o som alto na praça dos carros. Nós chegamos para o policial e disse, então vamos fazer o seguinte, vocês não vão de sirene aberta, vocês vão quieto, que vocês pegam ele em flagrante. Daí o policial disse, nós não podemos fazer isso. A polícia, quando ele sai para uma ocorrência, ela não pode ir silenciosa. É bem o que a gente queria, a população em geral, que a polícia fizesse isso sempre. Chegasse Eu quieto. era defensor disso e dei a ideia para o policial, fiquei sabendo pelo policial mudar dizer, essa não regra. pode, nós temos que ir de sirene aberta. E vai de sirene aberta, Aí o rapaz notifica, desliga né? o som, ele, como é que eu vou notificar, Mas como é que eu vou prender, como é que eu vou... Eu lembro que na ocasião nós citamos até dizer, viu, deixa a viatura 2, 3 finais de semana em cima da praça. Pronto, acabou o problema, não precisa das placas. Daí falamos, não, mas daí tem que ir lá no Caetano Mendes, como que nós vamos fazer? Daí não tem como. Nós temos que atender briga de marido e mulher. Exato, então o problema é bem complexo. Voltamos para a bem história complexo. da Guarda Municipal. A gente volta. A questão da... Eu sabia é complexo, toda política pública é complexa porque... Essa lei que nós chamamos a lei do silêncio, que deu muita celeuma em Tibagi, nós do Conselho batalhamos, brigamos por isso, e eu quero acreditar que, apesar da reclamação de alguns, eu classifico como um sucesso. Como morador da praça, como membro do Conselho de Segurança e como tendo o feedback da polícia nos dizendo a diminuição de ocorrências, a diminuição de... É que, como o Paulo falou, onde tinha esse som, tinha bebida. Onde tem bebida, geralmente tem briga, tem desentendimentos. Então, né? vou te falar uma opinião e uma vontade particular minha. Para mim, as praças em Tibagi, Leopoldo e Edmundo Mercer, aos finais de semana, deveriam ser atrativos turísticos. Eu e a Paola já discutimos sobre isso, que as praças... Como já dizia o poeta, a praça é do povo. Então, nós já vimos em administrações anteriores que aos finais de semana, aos domingos,
tinha o Domingo na Praça, né, Paola? Que eram sessões de cultura, né, de brincadeiras, de esporte. Então eu vejo que... Principalmente para Tibagi, que o fluxo turístico é enorme. Sim. Então, já pensou que maravilha que seria? Para resolver todos os problemas, seja da placa, seja você colocar... fecharia as ruas das duas praças, né? Eu particularmente tenho um projeto na minha cabeça aqui que já discuti com várias pessoas e acham viável, alargamento das calçadas ali na frente da Panipã, descendo passa a esquina do Dr. Zezito, mantém-se o alargamento até o final da avenida, chegando no posto Idasa aqui embaixo. Você valoriza o comércio, as pessoas podem caminhar mais tranquilo, que a nossa calçada é estreita, né? Daí as pessoas falam, mas vão estacionar onde daí? Porque é o que você falou, que não tem a cultura. Nós temos a cultura, eu digo lá em casa também, parar na frente do lugar. Mas quando diminui o estacionamento, o que acontece? Cria-se oportunidade de estacionamento privado. Então, vamos fechar as praças no final de semana. Vão parar os carros aonde? Vão parar no entorno e vão curtir a praça. Vão pedalar na praça. Sabe aqueles pedais de 4 pessoas? Coloca 2 crianças na frente, vai pai e mãe pedalando atrás. Tem nas praias, né? Nas praias, várias cidades turísticas tem. Então, assim, a praça, assim como a 18 de março está um tanto quanto abandonada, hoje eu também vejo isso, ela tem que servir a família, né? Tem os barzinhos em volta. São responsabilidade... A demarcação é feita pro barzinho e são responsabilidade do pessoal do barzinho. Vendeu bebida alcoólica para menor é responsável do cara. Agora, quem tá do outro lado, o menor que tá bebendo bebida alcoólica do outro lado, você não sabe de onde pegou, né? Então, a proibição da bebida no espaço público voltando ao assunto, traz vários benefícios. Segurança pública, né? Você evita com que menores bebam, limpeza pública, higiene, que as pessoas urinam na praça e tudo mais, né? Então são vários fatores positivos, né? Mas é aquilo, é cultural e a gente tem que tentar achar uma forma que fique bom para todos. O que não pode é o direito de ir e vir de pessoas que com famílias não poderem curtir a praça, né? Então eu acho que na minha opinião seria isso. Em tese eu discordo. O microfone. Eu discordo da ideia de onde começa aquele princípio, onde começa o meu direito, termina o seu, porque daí vai prevalecer o seu. Sempre né? Quem for mais forte vai vencer. Então não para mim é uma inverdade que é onde começa o meu direito, termina o teu, ou o inverso. O mais forte sempre vai vencer. Então não é por aí. Não é. Todos têm o direito de ir e vir, desde que ordenadamente, seguindo a lei, seguindo as regras de coletividade, de urbanismo. É como a regra do silêncio, pensa no coletivo e não só naquela pessoa. E quando não se tem essas regras, né, essas normas, essas leis, é por isso que foram criadas regras e leis, porque a sociedade tem limites. Né? Imagine... ela perde o limite. Eu corroboro com você e sou defensor dessa tua ideia de ter as duas praças para o povo voltar a passear. Por que não? Isso é um sonho utópico? Não. É realizável, desde que... Né? Analise não só a nossa vontade, nós tivemos, como de todo mundo nós tivemos uma reunião no Conseg, quando estavam discutindo a implantação da mão única nessas duas ruas. Eu ia perguntar sobre isso, se vocês conversam com o Conselho de Trânsito sobre isso. Fomos conversar e eu dei uma ideia, inclusive naquela reunião estava um vereador, e eu dei a ideia para ele, ele gostou, e disse, me procure, que eu vou levar para frente isso. Procurei. E ele levou para frente, tão para frente que não voltou. Porque todas as cidadezinhas que eu vou, que eu vejo, muitas, a praça principal, onde tem a igreja matriz, exatamente como em Tibagi. Por que aquela rua, na frente da igreja... Você não falou comigo, Tide. Dentro do projeto de alargamento das calçadas, a calçada da igreja tem que fechar. Falei para o Conselho de Trânsito, apresente isso, a praça indo até a igreja, claro que se vai deixar para passar um casamento, um carro que entra ali para deixar
mas acabar como rua, eleva a calçada até a igreja, põe luminárias, põe banco. Fica Sugerir isso no Conselho de Trânsito. Inclusive, Paulo, a gente sempre comenta, que nem você falou das praças, de todas as cidades que a gente vai visitar, fazer turismo, a gente vai na praça, né? Todas as cidades, né? Todas. A gente vai lá, pelo menos uma foto na praça a gente tira. Referente às placas, as pessoas reclamando, né? Mas, tipo assim, eu fui numa reunião na Associação Comercial do Paraná, ali em volta você não consegue estacionar. Eu tive que estacionar, você sabe, o Tide sabe, morador de Curitiba, eu tive que estacionar 3 quadras, e 3 quadras de Curitiba não é que nem 3 quadras de Tibagi. E na reunião, porque ali só carros oficiais. Você estaciona aqui, daqui a pouco você olha uma placa. Opa, aqui não pode. Então, eu acho que não é dessa forma. Eu acho que a pessoa tem que encostar, né? Opa, não pode. Não, beleza, não pode. Mas não é falar assim, não, mas o turista vem para cá e tal. Mas em todas as cidades você tem que observar onde você pode estacionar e aonde você não pode estacionar. Eu tenho amigos que me ligaram, ô Adriano, como é que pode? Você que teve essa ideia e tal, né? Não é que a gente teve a ideia, foi discutido em grupo e demorou pra gente, fizemos até audiência na Câmara. Acho que você participou lá e você sabe. Então, para a gente entrar a única solução que a gente achou, igual o Tide falou, inclusive esse do giroflex desligado, era um memorando do Comando Geral, que tinha que estar com a viatura. A única viatura que não pode, sem ser com giroflex, é as especializadas. Mas aí no caso, né, daí é para porte grande, de alguma operação grande, né, no caso. Não para qualquer coisa, né. Que pena. Pessoal, então você veja a importância de participar de um conselho, né? Um conselho de segurança, hoje aqui com o Adriano e com o Tide, mas olha a importância de participar do conselho. Eu coloquei aqui a minha opinião e fui respondido por vocês com a opinião de vocês. Então, olha a importância para o município. Amanhã a Paola é prefeita, ou eu sou prefeito, ou o Tide, ou o Adriano é prefeito, e eles resolvem transformar a praça no circo. O prefeito decide isso, se ele quiser decidir, ele decide. Mas quando se tem um conselho efetivo, a decisão de pôr placas no entorno da praça não foi do prefeito. A decisão foi de um conselho que estudou, que discutiu, que debateu com policiais, debateu com gente especializada para decidir isso. E é o que nós falamos no início. Olha a importância que tem um conselho que funciona, até mesmo para o prefeito. Porque não é ele que vai levar paulada, porque normalmente tudo é culpa do prefeito. Não, o que é de bom nem sempre é, e tudo que é culpa do prefeito. Foi várias vezes debatido em reuniões. Então é muito importante. Foi várias vezes debatido, a gente debateu também lá na Câmara Municipal sobre essas placas, o horário, determinava o horário, tudo. E acabava que daí a viatura, em vez de estar fazendo outro tipo de atendimento, teria que fazer o atendimento das praças. E acabou que, graças a Deus, resolveu a solução do atendimento da Polícia Militar, né? No caso, ela parou de fazer esse tipo de atendimento, de ligação pedindo para resolver o problema do som, né? E graças a Deus foi resolvido, né? Eu acho que, para ficar justo, quem sabe nós vamos convidar alguém desses rapazes que gostam de som alto e tudo mais, porque a gente tem que respeitar, né, Paula? Na minha época nós ia lá na reta do Vilão, lá aí escutar é só o som ir alto no paradão de som, né? Então, os meus primos adoram, lá em reserva tem muito. Então, eles vão para Telêmaco. Eu tenho um funcionário que, nossa, é competição, mas eles quando se reúnem gostam de ficar na praça. Então talvez debater e realmente pensar num espaço para esse público, né? Exatamente, fazer... E tem, né? Inclusive tem esses competições que está tendo, né? Tibagi é forte, né? Eu tô nos grupos de competição aí de som e Tibagi tá lá entre os top 10 das competições aí. As carretas de som e tal. E é importante, os locais especializados para receber, né? E a gente poder, que a gente sempre fala, a gente ir com a família. Eu também, igual você falou, eu fui jovem também, né? E a gente fez, mas a gente sabia também até que horas, até que ponto, né? Falou assim, ó, podemos fazer, não podemos. Tinha os clubes lá que tinham som, né, no caso. E a gente respeitava, né, Paulo? Então a gente eu acho que todo administrador ele tem que pensar numa administração para todos, né? Não para pequenos grupos. E é isso que eu acho que é a esperança nossa, né, Paola? É olhar para todas as tribos, né?
Existem os que querem são altos, os que querem mais tranquilidade, os que querem tomar cerveja, os que não querem tomar cerveja, mas é o que o Tite falou. Isso é um senso de coletividade, de urbanismo, um senso de... Nós temos que ter muita coerência nessa vida nossa, né? Você não pode ter aquele princípio que, primeiro, a cidade é terra de ninguém. Não. A cidade é um coletivo de pessoas, de habitantes morando juntos. E tem que haver regras, regulamentos e leis. Eu não posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, aonde que eu quero, no momento que eu quero. Aí viraria, né? Agora, é claro que quando você estipula uma lei dessa, a lei que nós chamamos a lei do silêncio, essa regulamentação de bebida alcoólica em local público, não pode. Você vai buscar o bem comum da maioria. Você vai buscar o bem comum da pacificação. Claro que vai prejudicar uma classe, a juventude, aquele que fazia tudo o que ele queria, do jeito que ele queria, na hora que ele queria, onde ele queria. E aí você vai se sentir prejudicado. É que tudo acaba vindo uma proibição porque começam excessos, né? Claro. Então, quando se tem bom senso, né, as coisas são toleráveis. Quando começa a extrapolar um pouquinho, aumenta a população, muda gerações. Muda gerações. Né, acaba sendo extrapolado. E daí tem que criar ferramentas, normas, leis, para que isso seja voltado ao que é o normal. Às vezes a gente é cobrado, vocês é antiga, vocês têm que entender que o mundo é outro. Mudaram os conceitos, mudaram. Você quer fazer as coisas como há 20, 30, 40 anos atrás. O mundo é outro. Tudo bem. O mundo é outro, né? Mas algumas coisas não são eternas. O mundo é outro, graças a Deus. Temos fones de ouvido agora. Exato. Né? Pensando nesse lado. Se for para defender assim. Só para foge um pouco de segurança. Essa semana eu estive em Telêmaco Borba, fui para uma consulta médica com minha esposa, e onde é que é clínica e tal, eu estacionei, pus o carro, tinha um lugar ali, estacionei, fui para a consulta, voltei. Quando eu voltei, tinha um senhor na calçada da Casa de Comércio na frente, ele diz, o senhor foi multado. Como multado? Onde o senhor parou o carro aí, não pode. Digo, como? Tinha aqui a vaga, eu parei. Veja a placa. Estacionamento regulamentado. Veja aí no para-brisa, estava ali a notificação com QR Code. Eu tinha até tantas horas para pagar via Pix, R$11, paguei para não levar multa. Quer dizer, porque estou habituado em Tibagi, onde eu paro, do jeito que eu quero, aonde que eu quero, não existe estacionamento regulamentado, eu fiz a mesma coisa em Telêmaco Borba. E agora é tudo moderno, né? Tem que ter o aplicativo no celular, com a placa Exatamente. do carro. Né? Então a ideia para vocês, governantes, que pretendem ser... regulamento e estacionamento em Tibagi, por que não? Já discuti esse assunto outras vezes. Talvez não é o momento, um dia vai ser preciso. Vai. Mas inclusive uma fonte de renda para o poder público. Então, na verdade, em outros municípios, são autarquias municipais, mas que o dinheiro é voltado para os conselhos, o conselho de trânsito, o conselho de segurança. Exato. Talvez a multa que é aplicada no entorno da praça pudesse voltar para o conselho. Só não pode virar uma fábrica de multa, né? Né? É que nem... teria que ter quem fiscalizasse. Não uma multa, mas que fosse uma orientação de um pequeno valor, de baixo valor, que se ele pagasse ali em 48 horas, levou a multa na sexta, até no domingo, na segunda, ele pagaria aquilo ali, esse dinheiro ia para o Conselho de Segurança, Conselho de Trânsito, alguma coisa assim. Não sei como que é a dificuldade disso, mas... As vagas seriam rotativas, porque você ia colocar o carro por 1 hora, meia hora, ia pagar R$2. Não, sim, isso vagas rotativas. Isso num lugar que tem um movimento muito grande. Exato. E com a criação disso, você sabe o que vai oportunizar, né? Estacionamentos privados. Entendeu? Que gera emprego. Que gera emprego, renda. Que gera renda. Isso aí.
é crescer, né? É desenvolver, tem o seu ônus, mas tem muito seu bônus. Inclusive, você fala das placas, né? Mas eu tava bem no meio ali do Dito e do Ogibon ali, né? E eu curtia. Às vezes ele levava a banda, às vezes ele levava uma dupla. E eu ficava na varanda de casa ali, a turma pagando para entrar no Dito, e eu, de graça, escutando tranquilo. Uma música boa. De camarote. E já cheguei a pedir, passar mensagem pro Dito. Falar, Dito, manda o cara tocar tal música aí que nós queremos ouvir com a minha esposa aqui, lembrar do nosso tempo. E tocou. E nós lá da varanda de casa, escutando lá, bem tranquilo. Música dentro do ambiente, não música alta. O Gibon ali também é a mesma coisa. Eu tava ali o DJ tocando, passei pro DJ Luizinho, tem o WhatsApp dele, passei, ó, toca uma música tal, aí ele já tocou lá, falou, ó, Ana Paula, no nosso tempo a música aí, mas como é que ele sabia, né? Ela ficou, que eu passei a mensagem e ela não viu, né? Ele falou, mas ele tocou nessa música aí e tal, né? Do tempo de Tibagiano, tempo de Estrela, né? Daí eu falei, não, que eu passei mensagem para ele acabou tocando. Falando, nós estamos fugindo um pouco da segurança pública, mas faz parte até mesmo para pensar na segurança pública futura, né? Eu sigo nas redes sociais o prefeito de Florianópolis. E hoje eu até mandei, não sei se viu, eu mandei para você, né? Não tive tempo não, ainda, desculpa. Meu Deus, é verdade. Você só tomou banho e veio, nem comeu virado. Nem comi virado de ovo. E hoje eu assisti, ele é um cara muito de rede social, já um senhor, mas tem polêmica, ele vai pra rua e resolve a polêmica. Então lá, os bares e restaurantes são autorizados a trabalhar com mesinha em calçada e tudo mais até as 2 da manhã, com um som moderado e tudo mais. A partir das 2 da manhã, daí ele falou, estão distorcendo a lei. A lei é que até as 2 da manhã, bares e restaurantes nos finais de semana podem estar abertos com mesinhas e tudo mais. Com um som moderado, né, dentro da lanchonete e tudo mais. E a partir desse horário, aqueles estabelecimentos que têm tratamento acústico podem ficar até 5, 6 horas da manhã. O empresário que quer investir para uma casa noturna fica à vontade, será muito bem-vindo, né? Seja em Florianópolis, seja aqui. Então, acho que até as 2 da manhã, no final de semana, tá legal em barzinho, né? A partir dali, talvez seja uma boate mesmo, algo que tenha um tratamento acústico para que preserve o direito de quem mora em torno. Isso, né? É legal, seria interessante, de repente, planejar essas leis, tudo referente à acústica, para daí não ter... Outra sugestão que eu dei na época que é o seguinte, Tibagia turístico. Se você incentiva a cultura do happy hour, quando dá 10 da noite, 11 da noite, pelo menos a maioria, meia-noite está indo embora. E daí você coloca uma balada noturna. Então o cara faz o happy hour das 7 às 10, às 11, à meia-noite, e daí o empresário vai montar uma casa noturna para o jovem, a partir das 11, meia-noite, e vai para casa noturna. Né? Que hoje nós não temos mais, né? Não. Tudo bem, as leis são muito mais rígidas, Isso, mas talvez a juventude esteja precisando de algum investidor aí que traga algo parecido. Que venha para Tibagi, né? E monta uma... Temos, né? O Léo ali montou. Um Ogibon ali. Então já... bem estruturado e tal. Também é uma pessoa que está ali, se eu achar, ele falou para mim, e até a cunhada dele falou também, qualquer som alto aí, Adriano, que esteja te incomodando, pode passar o WhatsApp para mim, eu já diminuo, mas a gente vê que é tudo no bom senso, né? Exatamente. Eles usam no bom senso, olha, Adriano, e tal, e eu moro no fervo ali, mas para mim, às vezes, acaba sendo... E quando se tem o bom senso, vai longe. O que acaba, o que nós falamos, as proibições vêm quando foge do bom senso, quando extrapolam. Daí começa a incomodar um ao outro e acaba vindo proibições. Isso aí. Pessoal, hoje nosso podcast foi muito legal. Quero agradecer aqui ao Adriano, ao Tide, a Paola. Obrigada. Eu agradeço também aos nossos convidados, aos rapazes. E continue aí seguindo nós nas redes sociais. Nas próximas semanas traremos mais convidados. Até a próxima e continuamos de olho no futuro. Muito obrigado.